Oi, meus amores do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo Síntese Proteica, aula 1. Amores, fofinhos da Prof, que saudade, sempre aquela saudade que bate no nosso coração. A gente já viu assuntos extremamente importantes, tudo por videoaula. Tu tá aí nessa rotina de estudo, né? A gente tá se encontrando nas segundas-feiras, anota tudo que tu quer perguntar pra mim, se caso tu não entendeu. E o que que a gente fez? A gente viu a membrana plasmática, né? Os envoltórios celulares que já caiu na P2. Aí depois a gente viu as organelas, aí vimos todas as organelas geral e aprofundada de animal, todas as organelas aprofundadas de célula vegetal. E agora a gente entrou aqui na síntese proteica. Entramos não, vamos entrar. Então, como assim, Analia? Tipo assim, vamos pensar na citologia. A gente viu cada uma dessas estruturas e a função. Tudo sobre complexo Golgi, tudo sobre centríolo, tudo que a gente podia saber. Agora, meus amores, nesta partezinha eu falei rapidamente para vocês de uma organela, que era o ribossomo, que é este garotinho aqui, que são esses pontinhos que ficam espalhados tanto pelo citoplasma quanto que aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. E eu descrevi o seguinte lá, a gente falou o seguinte, que ela é a única organela que está presente em todas as células, ou seja, a única organela que a bactéria tem, porque a função dela é participar da produção de proteínas, da síntese proteica, que é a nossa tatu. Proteína é o tijolo da célula. Se a célula não tem proteína, ela não existe. Inclusive, as enzimas, que é um tipo especial de proteína, fazem a célula funcionar. Então, a proteína forma as estruturas celulares e ajuda ela a funcionar. Então, a única organela necessária, fundamental em qualquer célula é o ribossomo. E a gente falou basicamente sobre isso, de que ele era composto. Agora, gente, dentro dessa parte de organelas, que está até rapidamente escrita aí no finalzinho da apostila 1, né? Deveria ser na apostila 2, porque é bastante conteúdo, a gente vai ver como que acontece essa síntese proteica. É um conteúdo extenso, é um conteúdo fácil, é lógico, só que tu tem que pegar a manha. Então, o que que acontece? Tem videozinhos no meu canal, Biologia em 5 Minutos, Síntese Proteica, mas muito breve. Aqui a gente vai falar mais específico de cada coisa. Então, antes de começar na síntese proteica, nas etapas e tudo mais, a gente vai revisar algumas coisas que são importantes na nossa famosa pranchetinha. Então, você tá aí copiando, você tá aí fazendo resumo, continua copiando, continua fazendo resumo, e aqui talvez eu escreva coisas que você já sabe, mas que é legal revisar, ter tudo organizadinho pra gente entrar na síntese proteica. Então, vou pegar aqui o apoio totalmente profissional, que é o meu copo, que está pouco mal aberto, mal fechado. E aí, a gente vai apoiar aqui, acho que assim é melhor. Então, o que a gente vai escrever aqui para ti? Quais são os componentes que participam da nossa síntese proteica? Então, eu sempre falo, o ribossomo participa da síntese proteica, porque junto dele tem outros serizinhos que participam. Quem são os outros serizinhos? O material genético. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Um título, querem um título? Responsáveis pela síntese proteica. Pela síntese é a mesma coisa do que produção, tá? Síntese proteica. 2 pontos. Quem são eles? Primeiramente, o nosso material genético, que tu já estudaste comigo detalhadamente lá na bioquímica. Material genético. Quem é o nosso material genético? O DNA e o RNA, beleza? Ai, Analia, o DNA e o RNA são ácidos nucleicos? Exatamente. E o DNA, como é que era o nome dele? Ácido desoxirribonucleico. Muito bem. E o RNA? Ácido
ribonucleico. Então, meus amores, agora a gente vai revisar algumas coisas importantes. Primeiramente, o que a gente vai revisar? Como é que era a molécula do DNA? A molécula do DNA era uma molécula dupla hélice, que a gente chama. O que significa? Que tem uma cadeia em cima e tem uma cadeia embaixo. E o RNA era uma molécula simples, é só uma fitinha, não são duas fitas. Outra coisa importante, onde que o DNA se encontra na célula? O DNA sempre se encontra no núcleo celular. E o RNA, onde é que se encontra? Se encontra no núcleo e também se encontra no citoplasma. Mas por que se encontra nos dois? Veremos, tu fica bem tranquilo, a gente já vai ver por que eles se encontram nos dois. Outra coisa, Ana Lia, de que são formados o DNA e o RNA? Aí, para ficar organizado, a gente vai pegar uma outra parte que vamos escrever na parte de trás, senão tu sabe que eu começo a escrever uma coisa em cima da outra, fica tudo... Enquanto eu fico aqui tentando virar a página, eu te pergunto, e como é que tá esse estudo? Tá tudo bem? Tá conseguindo? E a quarentena? Teus pais estudam contigo? Tu ensina ele conteúdos importantes? Qual é a melhor matéria de estudar por videoaulas? Biologia, com a professora Ana Lia. Eu sei. Ai, eram essas perguntas óbvias. Mas voltando, gente. Antes de eu falar ainda, estamos revisando tudo isso, tu já viu. A gente viu que os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, eles são compostos por coisas que a gente chama nucleotídeos. Quem são os nucleotídeos? São 3 nucleotídeos básicos que formam tanto o DNA quanto o RNA. O DNA, o nucleotídeo que forma, que é um dos nucleotídeos que formam o DNA, é um carboidrato, é um açúcar, carboidrato, tudo a mesma coisa. Como é que é o nome do açúcar do DNA? Desoxirribose. Isso tu já aprendeu comigo, a gente só tá revisando. E que dá um nome para ele, ácido desoxirribonucleico. Muito bem, qual é o outro nucleotídeo que forma? O grupo fosfato, que é um sal mineral. E que mais que forma? Que é o que nos interessa agora, eu vou até escrever de outra cor aqui, ó, escrever de laranja. Que mais? As bases nitrogenadas. Quem são as bases nitrogenadas do DNA? A adenina, que é representada com a letra a timina, que é representada com a letra T, a guanina e a citosina. Agora, gente, a gente vai entender qual é a importância delas. Agora, antes a gente só sabia que elas existiam. Então, a adenina, a timina, a guanina e citosina, ATGC. Qual que é o detalhe, gente? Se eu penso no DNA, esse aqui é o código genético, mas a gente já vai ver. Vamos pensar aqui no RNA agora. Vamos até fazer um traço. Esse era do DNA. E do RNA, qual que é, o açúcar que forma o RNA? A ribose, que dá um nome a ele, ácido ribonucleico. Qual é o sal mineral? É o mesmo do DNA, é o grupo fosfato. E quais são as bases nitrogenadas que formam o RNA, Ana Lia? Bases nitrogenadas. A adenina, representada pela letra A. Ao invés de timina, a uracila, desenhei bem grande, já que ela é exclusividade. A guanina e a citosina. Então, olha a diferença aqui que a gente tem. Enquanto que no DNA a gente tem a timina, no RNA a gente tem a uracila.
Então, viram as diferenças aí básicas deles? Tem mais diferenças, Analia, entre o DNA e o RNA? Sim, meu aluninho, tem sim. E quais são as outras diferenças? Isso tudo para a gente começar a estudar síntese proteica e revisão. O detalhe, o DNA, gente, só existe um tipo de DNA, um tipo, e ele se encontra no núcleo. Isso tu já sabia. E eu já falei para ti que o DNA é essa fita dupla, aqui, ó, que a gente está desenhando. E um detalhe muito importante agora, presta bem atenção, é o seguinte: se eu fosse pensar no DNA, eu diria que é uma escadinha e que o local onde a gente coloca a mão seria formado pelo açúcar e pelo fosfato. E aqui nos degrauzinhos, o que temos? As bases nitrogenadas. E a gente comentou lá no ácido nucleico, quando a gente estava estudando bioquímica, que sempre existe essa regrinha aqui, ó. Isso é super importante. Sempre a adenina combinará com a timina e a citosina combinará com a guanina. Sempre acontece isso daqui. E qual que é o detalhe? A gente vai inventar uma sequência aleatória dessas bases nitrogenadas, tá? Vamos inventar aqui, eu vou inventar A, T, T, C, G, G, T, A, C, G. Cada um desses tracinhos significa que até a metadezinha tem um T, até a metadezinha tem um T. E embaixo vai ter que ter uma base que combina com ela. E aí tu vai me dizer, quem combina com A? T. Quem combina com T? A. Quem combina com T? A. Quem combina com T? A. Com C. G. Com G. C. Com G. C. Com T. A. Com A. T. Com C. G. Com G. C. Ó. Então, sempre vai ser essa combinação. Onde tem A tem que ter um T, onde tem T tem que ter A, e onde tem um C tem que ter G, onde tem um G tem que ter C. Então, sempre a quantidade de adenina num DNA vai ser igual à quantidade de timina e a quantidade de citosina vai ser igual de guanina. Analia, por que aqui tu botou 2 risquinhos e aqui tu botou 3? Porque essas aqui são moléculas químicas e elas estão ligadas por pontes de hidrogênio. Vocês vão estudar lá na química. O que liga a adenina e a timina são 2 pontes de hidrogênio, enquanto que o que liga a citosina e a guanina são 3 pontes de hidrogênio. Ou seja, essa ligação é bem mais estável do que essa. É muito mais fácil romper 2 do que romper 3. Ok? Mas isso aqui é só um detalhezinho. Então, gente, a diferente sequência das bases nitrogenadas que tem um DNA é que vai formar o código genético de uma espécie, ok? E para a gente concluir essa aula, a gente vai falar do seguinte, do nosso amigo RNA. O RNA tem 3 tipos, ok? Então, vamos anotar aqui, ó. O nosso amigo RNA, ele vai ser de 3 tipos. Quais são os tipos dele? Enquanto que o DNA pode estar no citoplasma ou no núcleo. Pode ter o RNA mensageiro, que é o que a gente chama, RNA mensageiro. Existe o RNA transportador. E existe o RNA ribossômico. Qual que é o detalhe, gente? Vamos a cada um deles. O que tu tem que saber do RNA ribossômico? Opa, vai cair aqui, ó. O RNA ribossômico, gente, forma o ribossomo. É isso que tu tens que saber. Mais nada. Função do RNA ribossômico, formar o ribossomo. Ele forma lá junto com proteínas a bolinha que é o ribossomo. Beleza. O RNA mensageiro é o que a gente vai estudar principalmente. A gente vai ver que o RNA mensageiro é uma fita única com açúcar, claro, a ribose, com fosfato e com as bases nitrogenadas. Lembrando que as bases é A, U, G, C, C, G, C, U, A,
A e assim por diante. Lembrando que a diferença que não vai ter em cima e embaixo, vai ter uma fita só e ela vai ter sempre a letra U no RNA mensageiro. Beleza? Ao invés de T. E o RNA transportador? O que a gente está falando? A gente está falando de síntese proteica. Se a gente está falando de síntese proteica, a gente tem que pensar que é a maneira que se produz proteínas. E voltando lá na bioquímica, de que uma proteína é feita? Isso mesmo, de aminoácidos ligados uns aos outros. Então, o RNA transportador vai ser uma fita que vai ficar meio enroladinha, que vai transportar quem? A matéria-prima para a proteína, que são os aminoácidos. O RNA transportador, gente, sempre vai ser uma fita de RNA com apenas 3 bases nitrogenadas. Vou colocar aqui as bases são AAC, 2 adeninas e uma citosina. E ele sempre vai carregar, vamos escrever aqui, ó, transporta aminoácidos. Transporta aminoácidos. Por enquanto, gente, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. A gente viu várias coisinhas. Vamos revisar o que a gente viu. A gente viu que os responsáveis pela síntese proteica são o material genético, o DNA e o RNA, e o ribossomo, que a gente nem sequer chegou a falar dele. Que o DNA tem fita dupla, o RNA tem fita simples. O DNA é encontrado no núcleo e o RNA no núcleo e no citoplasma. A gente revisou e viu que o DNA é feito de desoxirribose, fosfato e as bases nitrogenadas A, T, G, C. E a gente viu que o RNA, o açúcar é ribose, grupo fosfato, e as bases nitrogenadas é A, uracila, guanina e citosina. A gente viu também que o DNA, a gente viu um pouquinho sobre o DNA, que o DNA tem apenas um tipo que está no núcleo e tudo que tem em cima vai ter embaixo a equivalência. A equivale com T e G com C e vice-versa. E a gente viu que o RNA mensageiro tem uma fita simples, sempre com U ao invés de T, que tem o RNA transportador, que tem as letrinhas, só 3 letrinhas, que pode ser A, U, O, C ou G, e vai carregar os aminoácidos, e a gente já vai ver depois como é que os aminoácidos se juntam, e o RNA ribossômico forma o ribossomo. Beleza, meus amores? Até aí tá tudo certo? Tudo tranquilo? Então vamos que vamos devagarinho aprendendo cada passo dessa brincadeira.